Fala galera, tudo certo? Seguinte, vamos falar um pouquinho hoje sobre alguns princípios importantes a respeito da luz, né? Nós vamos falar sobre a propagação retilínea da luz, vamos falar sobre propagação, por exemplo, o princípio da reversibilidade, vamos falar sobre o princípio também, consequentemente, da independência desses raios de luz, tá? Para depois a gente começar, de fato, a falar um pouquinho mais sobre essa parte de ótica geométrica, mais especificamente falando sobre os espelhos planos. Bom, vamos começar entendendo um pouquinho sobre algumas propriedades a respeito, né, dessa parte agora de ótica geométrica. Então agora que a gente começa a falar sobre a ótica geométrica, dentro desses conceitos de ótica geométrica, nós temos algumas propriedades importantes. Primeiro, é muito importante lembrar que a luz, quando nós falávamos sobre a parte de ótica física, a luz ela apresenta o que é chamado de comportamento dual, né? Comportamento dual por quê? Ora ela vai ser entendida como uma radiação eletromagnética, que explica a difração, a interferência, enfim, e ora ela vai ser compreendida como uma partícula, um corpúsculo, como é o caso do efeito fotoelétrico. A partir daqui, nós vamos dar foco exclusivamente a essa ideia de uma radiação eletromagnética, a esse comportamento ondulatório para esta radiação. A partir do momento que nós começamos a falar de ótica geométrica, tudo vai ser baseado em semelhança de triângulos, para que fique bem claro para você. Tudo será baseado numa comparação entre triângulos. Depois, principalmente que nós falarmos sobre as leis da reflexão, isso vai ficando um pouquinho mais claro. Mas vamos começar entendendo o seguinte. Quando nós temos alguns conceitos bastante importantes e simples, que muitas vezes passam despercebidos. Inicialmente, nós podemos compreender o que é chamado, ou o que nós consideramos como sendo um raio de luz. Tá? Então, toda vez que a partir de agora vocês ouvirem falar sobre um raio de luz, isto vai ser simplesmente uma indicação de um segmento de reta, no qual, deste segmento de reta, nós vamos indicar o caminho seguido pela radiação. A radiação eletromagnética, nós vamos ter aí para ela um comportamento, vocês vão ver isso com mais calma depois na parte de ondulatória, nessa representação da luz, né? Principalmente quando eu falo sobre o fenômeno da polarização. Lá em fenômeno da polarização, eu vou estar mostrando para vocês como a luz de fato se propaga. Mas entendam, eu tenho dois eixos, um considerado como o eixo do campo magnético e um segundo como o eixo do campo elétrico, que são perpendiculares entre si. Então nós vamos tendo a luz propagando-se, né, através do espaço, desta forma, só que nós não vamos ficar a todo momento representando este comportamento específico da luz. Então, para facilitar a nossa compreensão, para facilitar o seu entendimento na resolução das questões, nós vamos representar um raio de luz como sendo apenas um segmento de reta orientado. Toda vez que isso aparecer para vocês, portanto, isso vai ser uma indicação de um raio de luz, uma indicação do caminho seguido por uma determinada forma de radiação, na forma de uma radiação eletromagnética, mais especificamente na parte de luz visível para o ser humano. Consequentemente, se nós temos a presença de um raio de luz, eu posso ter a presença de vários raios juntos. Vários raios compõem o que nós chamamos de feixes ou pincéis de luz. Dentro desses feixes ou pincéis de luz, ele vai apresentar para nós alguns comportamentos. Por exemplo, a primeira forma que nós podemos representar deste feixe de luz é o feixe de luz paralelo. Um feixe de luz paralelo é o feixe de luz da mesma forma que nós recebemos a luz proveniente, por exemplo, do Sol, que é uma fonte de luz classificada como uma fonte de luz extensa. Devido às dimensões? Devido às dimensões. Nós poderíamos imaginar, olha, um feixe de luz paralelo também pode ser proveniente de uma lâmpada fluorescente. Dependendo do tipo de obstáculo que você tem à frente, ou de um objeto que você tem à frente, sim, ela pode ser classificada como uma fonte de luz extensa. Então, quando nós tivermos uma fonte de luz extensa, basicamente os feixes ou os raios provenientes desta fonte, como no caso específico do Sol, eles chegam até nós de maneira paralela entre si. Então esse é o primeiro tipo de comportamento óptico que nós temos para esses raios de luz. Raios de luz, portanto, que compõem um feixe ou um pincel, podem ser classificados como feixes paralelos. Uma segunda forma de observarmos estes feixes de luz
seria pensarmos em um feixe de luz considerado como convergente. Todo feixe de luz classificado como um feixe de luz convergente quer dizer que a luz necessariamente vai partir para uma mesma posição. Nós temos, portanto, para um feixe como este, essa possibilidade do encontro de todos esses raios de luz. Quando todos esses raios de luz se encontram em um mesmo ponto, nós dizemos que eles convergem para uma mesma posição. Feixe esse classificado, portanto, como um feixe de luz convergente. Como, por exemplo, quando passa através de uma lupa. E ainda temos o feixe de luz oposto, um feixe de luz classificado como divergente, ok? Um feixe de luz classificado aqui como divergente. Um feixe de luz considerado, classificado como divergente, quer dizer que os raios de luz provenientes de uma determinada fonte, eles divergem, eles se afastam. Literalmente, os feixes de luz, ao atravessarem um determinado tipo de obstáculo, como por exemplo uma lente divergente, uma lente corretora da miopia, por exemplo, esses feixes tendem a se afastar uns dos outros. Então, só para exemplificarmos, teremos pela frente 3 tipos de feixes de luz. O feixe de luz, inicialmente classificado como paralelo, onde todos os raios são equidistantes entre si. Um feixe de luz classificado como convergente, quando passa através de uma lupa. Ou um feixe de luz classificado como divergente, quando ele atravessa uma lente corretora, por exemplo, da miopia, tá? Ou proveniente de uma fonte muito pequena, de uma fonte de luz classificada como uma fonte de luz pontual, que é uma fonte de luz de dimensões que nós consideramos como desprezíveis, como a chama de uma vela. Então a luz passa a se propagar através ou proveniente de uma chama de uma vela em todas as direções e em todos, consequentemente, os sentidos, ok? A partir daí, pessoal, nós vamos observar algumas propriedades, como por exemplo, por onde a luz se propaga. Nós temos alguns meios classificados como meios de propagação para os raios de luz. Dentro desses meios de propagação, nós vamos ter a seguinte condição. A luz pode propagar-se, por exemplo, através de meios classificados como meios transparentes. Meios transparentes são meios que permitem a passagem da luz por eles e, consequentemente, eles vão te dar uma riqueza de detalhes na observação desses meios. Por exemplo, através do ar. Vocês estão me vendo através do ar, obviamente através da tela do seu computador, enfim, de uma TV, mas através necessariamente, né, a imagem que está sendo gravada neste momento é uma imagem que se dá especificamente através do ar, que é um meio transparente que permite uma riqueza de detalhes. Dá para ver, por exemplo, detalhes a respeito do jaleco, né? Dá para você ver detalhes da minha barba branca, enfim, nós temos aí algumas características bastante claras. Isto porque a luz pode se propagar através desse meio, mantendo uma riqueza de detalhes. Um exemplo para um meio transparente, eu vou considerar aqui como sendo o ar. Neto, apenas o ar é considerado como meio transparente? Não. Se você pegar pequenas porções de água, de uma água obviamente limpa, né? Pequenas porções de água também são consideradas como meios transparentes. Nós temos alguns vidros considerados como meios transparentes. Alguns plásticos também são considerados como meios transparentes, tá certo? Então, desde que você tenha riqueza total de detalhes, a imagem é totalmente nítida, então nós consideramos este meio como meio transparente. Automaticamente, eu tenho alguns outros meios à propagação da luz que são classificados como meios translúcidos. Estes meios translúcidos são meios que permitem a propagação da luz, mas você já perde essa riqueza de detalhes. Como, por exemplo, o vitral de uma catedral. Eu posso pensar em alguns boxes de banheiros, né? Não aqueles blindex especificamente, mas aqueles boxes que são cheios de figuras. Isso também é classificado como meio translúcido. Posso pensar em papel de seda, que é utilizado na geografia, por exemplo, né, naquele caderno de artes, que você tira o papel de seda ali, o papel de papel manteiga, se muito não me engano o nome, né, que você coloca sobre alguns mapas para tirar mapas na geografia, é necessariamente um exemplo que nós temos de um material translúcido como esse. Ele permite a passagem da luz, mas sem riqueza de detalhes. Existe uma cena clássica de um meio translúcido. Vocês não são, acredito, bem dessa época, né? Nem eu, enfim, o filme é bem mais antigo do que eu, mas tem uma cena clássica do filme do Alfred Hitchcock, chamado Psicose, onde tem uma cena que tem uma mulher tomando banho, e dá para ver que é uma mulher pela silhueta do corpo,
e chega atrás alguém com uma faca. Aquilo é uma característica de um meio translúcido. A toalha, na verdade, aquele plástico colocado na função de box naquela imagem, é necessariamente um meio que permite a passagem da luz, mas sem riqueza de detalhes. Nós temos alguns desvios seguidos pela luz ao atravessarem esses meios. Então, se a imagem é sem nitidez, esse meio é translúcido. Vamos colocar aqui papel, manteiga, papel de seda, tá? E ainda temos meios que não permitem a passagem da luz. Meios que não permitem a passagem da luz são classificados como meios opacos. Como, por exemplo, uma parede. Como, por exemplo, uma pessoa. Né? A luz não passa através da gente? Não. Então esse meio é classificado simplesmente como meio opaco à sua passagem. Ok? A partir daqui, a partir desses meios de propagação, nós vamos entender um pouquinho ainda mais sobre esses feixes de luz, na verdade com uma classificação de dois tipos de pontos importantes. Esses pontos vão ser muito importantes na parte de lentes, quando nós falarmos da pós-refração, quando nós começarmos a falar de lentes esféricas, um pouquinho antes de instrumentos ópticos, nós temos que ter uma classificação para todos os pontos. Neto, como assim uma classificação para os pontos? Ou nós teremos pontos classificados como pontos objetos, ou teremos pontos classificados como pontos imagem, né? Esses pontos objeto e ponto imagem, eles podem ser dados, podem ser classificados da seguinte forma. Vamos lembrar assim, todo ponto que será classificado como ponto objeto, todo ponto objeto, nós vamos ter a luz saindo deste ponto, ou seja, a luz emergente. Vamos colocar assim, a luz sai, de uma maneira grosseira, deste ponto. Toda vez que nós tivermos, portanto, a classificação de um ponto objeto, é para você lembrar que a luz vai estar saindo deste ponto. Ela vai estar saindo deste ponto e ela pode ser classificada em relação a um sistema óptico como sendo uma luz incidente. E temos ainda a classificação de um ponto classificado como ponto imagem destes dentro de uma determinada classificação. Este ponto imagem é a luz que chega ao ponto. É a luz, portanto, que estará chegando neste ponto. Para facilitar a sua compreensão, essa ideia aqui de sair e chegar, eu vou mostrar agora de uma maneira um pouquinho mais clara para vocês. Antes, nós temos que entender aqui dois tipos de sistemas ópticos que nós veremos daqui para frente, tá? Eu vou ter dois tipos de sistemas ópticos. Nós teremos o sistema óptico, considerado como sistema óptico refletor, que é onde a luz chega até esse sistema óptico e retorna, tá? Então vamos imaginar assim, ó, de uma maneira bem simples. Isso aqui pode ser classificado como um sistema óptico refletor. Imagina que você tenha a chegada desta radiação até esse sistema, não importando como ela chegue tão pouco como ela emerge, mas só lembrando que necessariamente nós teremos para ela a chegada e a emergência desta luz deste mesmo ponto. Neste caso, nós classificamos esse tipo de sistema óptico como um sistema óptico refletor. A luz literalmente bate e volta. A partir do momento que nós temos um sistema óptico classificado como refrator, para este sistema óptico refrator, nós teremos aqui algumas propriedades importantes. A luz, ao chegar a um sistema óptico como este, considerado como refrator, ela simplesmente, ao chegar até este sistema óptico, ela vai literalmente atravessar esse sistema. Então, digamos que você tenha uma condição como esta daqui, ó. Em relação a esse sistema óptico, portanto, ele passa a ser classificado como um sistema óptico refrator. Ou seja, você tem a chegada da luz, ela atravessa para um outro meio, ela emerge e literalmente ela vai embora deste meio. Então nós temos uma classificação aqui que é uma diferença entre esses dois meios, entre o sistema óptico considerado como refletor e esse sistema óptico considerado como refrator.
Bom, dentro dessa classificação de todos esses pontos, eu vou enumerar a partir de agora para vocês 6 pontos importantes. Vamos observar esses 6 pontos lá novamente para vocês terem uma noção do que ao que eu estou me referindo. Eu vou ter dentro de todos esses pontos a seguinte classificação, tá? Vamos imaginar aqui um sistema óptico, que eu vou chamar de sistema óptico S qualquer, independentemente de ser um sistema óptico refletor ou de ser um sistema óptico refrator, isso tanto faz, tá? Mas para um sistema óptico como esse, vamos considerar que nós tenhamos aqui a possibilidade da chegada da luz até esse sistema óptico assim, onde nós temos todos esses raios de luz emergindo de um mesmo ponto. Então esse raio de luz que chega até esta bendita superfície, um raio de luz que está saindo especificamente deste ponto, se esses raios de luz saem deste ponto P1, este ponto P1 ele passa a ser classificado como um ponto, presta atenção, hein? Os raios de luz que estão chegando na superfície pode ser classificado aqui como um ponto objeto real. Ô Neto, eu posso pensar ainda nesse ponto objeto real como sendo assim, os raios de luz que chegam até a superfície? Sim. Eu posso pensar também como os raios de luz que saem deste ponto? Sim. Ou sai do ponto ou chega à superfície. Neste caso especificamente, nós podemos imaginar, então isso é classificado como um ponto objeto real. Ou, se você preferir, e pode classificar desta forma, isto é simplesmente entendido como um ponto objeto real para esta formação, para esta indicação. Uma segunda classificação desses pontos, também em relação a um determinado tipo de sistema óptico qualquer, vamos colocar aqui, o raio totalmente oposto. Quando nós tivermos essa possibilidade, portanto, desses raios de luz estarem sendo fechados em relação a esta formação. Então, em relação a esta formação, nós podemos observar o seguinte, a luz que chega até aqui, ela vai literalmente atravessar este sistema óptico para que seja possível a formação deste ponto. Este ponto em questão, ele passa a ser classificado necessariamente como um ponto objeto. Objeto por quê? Porque a luz vai estar saindo deste objeto, mas estará chegando até esse sistema óptico. Então nós podemos aqui imaginar ou considerar dentro desta formação que nós temos um ponto objeto classificado como ponto objeto virtual, ok? Uma terceira e última formação em relação a um dado sistema óptico qualquer é exclusivamente uma formação onde todos os raios que chegam até esta superfície são paralelos entre si. Então, se os raios de luz chegam até essa superfície, eles saem de um dado objeto, ok? Saem de um dado objeto, mas estão chegando até uma superfície. Se os raios de luz são paralelos entre si, nós classificamos esse tipo de ponto como um ponto objeto impróprio. Ou seja, não é possível que nós tenhamos eles emergindo de um mesmo ponto ou que eles supostamente encontrem-se pelos seus prolongamentos em um ponto qualquer. Já que eles são paralelos, supostamente eles só se encontrariam no infinito ou não se encontrariam próximo a esse sistema óptico em posição alguma. Então, para esse tipo de ponto, nós classificamos como um ponto objeto impróprio ou simplesmente ponto objeto infinito. Então, essa é uma primeira classificação em relação a estes pontos classificados como pontos objetos, ok? Agora eu vou classificar para vocês o que nós entendemos como ponto imagem. Em relação ao ponto imagem, eu vou fazer o mesmo tipo de representação gráfica. Porém, nós vamos ter aqui os chamados sistemas ópticos representados assim. Então, os raios de luz para a classificação dos chamados ponto imagem, eles literalmente partem desta superfície, ou seja, eles chegam até este ponto em questão. Necessariamente, se eles partem desta superfície, nós podemos dizer, olha, eu tenho aqui a possibilidade de apresentar 3 formações. Os raios de luz que emergem desta superfície e se encontram em um ponto como esse. Antes, os raios de luz
chegavam à superfície. Agora os raios de luz saem da superfície. Todo raio de luz que sai desta superfície, portanto, é classificado como um ponto-imagem. Este primeiro ponto, que eu vou chamar aqui de um ponto P1, ele será classificado como um ponto-imagem real. Ponto-imagem real por quê? Porque ele é formado pelo encontro dos raios efetivos. Para esse tipo de formação, portanto, nós temos essa classificação de ponto-imagem real em relação ao objeto. Consequentemente, nós podemos considerar aqui uma segunda hipótese, onde nós vamos ter o mesmo tipo de representação para o sistema óptico, mas para que esses raios de luz que emergem, eles emerjam desta forma, representando para nós a possibilidade desse encontro desses raios ocorrer, obviamente, apenas no lado oposto, ou pelo prolongamento desses raios. Se esse encontro se dá no prolongamento desses raios, a isto nós classificamos como um ponto-imagem. Toda vez que aparecer esse prolongamento, é característico de ponto-imagem ou ponto-objeto, ambos virtuais. Para esse ponto, portanto, classificado como imagem virtual, a gente chama de PIV, P e V para essa formação. E uma última formação, ainda em relação a esses sistemas ópticos, é quando nós tivermos a emergência desses raios de luz, onde todos eles são paralelos entre si. Se todos esses raios de luz são paralelos entre si, isso caracteriza necessariamente, para este ponto, assim como naquela primeira classificação, que isso será compreendido como ponto-imagem impróprio. Se esse ponto é um ponto-imagem impróprio, nós vamos dizer, portanto, para esse tipo de formação, que ele é representado por PII, ponto-imagem impróprio, ou simplesmente ponto-imagem infinito. E é isso que nós temos para observar, portanto, em relação a estas possíveis formações, tanto para pontos-objetos, quanto para pontos-imagens, independentemente de serem reais ou virtuais, ok? Ou até mesmo impróprios, é claro. Beleza, galera? Um abraço, hein?